Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Viviane, eu sou psicóloga clínica, trabalho também com avaliação psicológica e o intuito das lives é mostrar um pouco em diversas áreas que essa pandemia, esse isolamento social, tem influenciado a vida de todos. Então, você que está nos assistindo, que tem acompanhado, tem percebido o que cada profissional tem encontrado como estratégias para enfrentar esse momento que ainda não sabemos quando terá um fim. Esperamos que seja em breve, né? Então, eu vou esperar o pessoal ir chegando. A minha convidada de hoje é a Patrícia, ela é educadora física, ela trabalha no âmbito escolar e a gente vai falar hoje muito sobre educação, tanto nesse momento que a gente está vivenciando hoje, como de uma maneira geral, né? De como que está a educação no Brasil, que a gente sabe que é um assunto bem complicado. Eu vou já deixar um recadinho aqui com vocês, enquanto o pessoal está chegando. Semana passada, a primeira parte da live, ela se perdeu. O Instagram me derrubou, porque tem um período aí que você pode usar a live pelo Instagram. E eu acabei que não enviei essa live para o IGTV. Então hoje, se caso aconteça novamente, né? Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, uns 2, 3 minutinhos. Eu vou encerrar a live, ela se encerra automaticamente porque o Instagram derruba. Vou enviar para o IGTV só para ficar lá registrado e volto ao vivo para fazer o encerramento com a minha convidada. Porque muitas pessoas não têm condições, às vezes, de assistir online, né? De assistir ao vivo, aliás. Então, para que você não perca nenhum material, para que não tenha nenhum problema, para que todo mundo consiga depois visualizar as lives certinho, com o conteúdo completo, então eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, aí uns 2, 3 minutinhos, se o Instagram nos derrubar. Eu acredito que o Instagram vai nos derrubar hoje novamente, entendeu? Porque eu falo bastante, a minha convidada também, então, e o assunto com certeza vai ser de um conteúdo muito instrutivo, muito bom, e espero contar aí com a presença de todos vocês. Eu vou acenar aqui para quem chegou. Alá, a Tati, sejam bem-vindas. A Vivi já está aqui também. Eu vou falar um oi para minha convidada e vou adicionar ela aqui na nossa conversa de hoje. Oi, Fábio, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Prazer você aqui na minha live. Fábio é meu primo. Oi, Oi! tudo bem, Vivi? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Estou esperando o pessoal entrar. Já falei que talvez a gente tenha aí uma interrupção do Instagram, porque a nossa conversa vai Sim, ser bastante calorosa pois é, e, né? O tema é né, é um interessante. assunto. O tema é interessante, exatamente. É um assunto bem amplo e de grande importância para todo mundo, né? Verdade, verdade. Pessoal, quem está chegando, boa noite, Fábio, boa noite para todo mundo, boa noite, Bárbara. Se eu for me perdendo aí, vocês vão me desculpando, mas conforme a Patrícia vai falando, eu vou aqui entrando para tentar conciliar. Pati, Isso. seja bem-vinda. Muito Muito obrigada por ter obrigada. aceitado o meu convite. É um enorme prazer conversar com você. A gente pouco fala, né? Mas ao Pouquinho. vivo, né? É um grande prazer ter você aqui fazendo parte desse projeto, que para mim é tão importante de levar informações para as pessoas, de mostrar para as pessoas que estamos no mesmo barco, que todo mundo Isso. está tendo que encontrar estratégias, né, para se virar na nossa profissão, na nossa carreira, Exatamente. repensando carreiras, repensando estratégias, né? Enfim, Exato. fala um pouquinho de você, Patrícia. Se apresente para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer o seu convite.
Eu venho acompanhando as suas lives desde a primeira que você fez Sim. e A realmente, Patrícia é assim, assídua, gente. A Patrícia está aqui toda live. isso, tô ali. É muito bacana porque, assim, você a cada semana convida uma pessoa de uma área diferente, né, com uma situação diferente, um local diferente, né? Então, essas pessoas agregam muita coisa porque você percebe, como você falou, que a gente não está sozinho, né? A gente está passando por uma situação em que a gente tem muitos pontos em comum e essas pessoas que participaram dessas lives, né, das últimas que você fez, elas agregaram muita coisa, trouxeram muita Que coisa bacana. interessante. Então, assim, para quem não assistiu, não tá perdendo, porque tá tudo no seu IGTV, então é bacana dar Sim, uma olhadinha lá. Mas é muito interessante. Então, muito obrigada pelo convite eu que e vamos agradeço. lá. Bom, falar um pouquinho de mim, né? Eu Sim. sou formada em educação física, a gente fala quanto tempo? A gente fala, né? Eu, A gente fala. a gente fala, há quase 13 anos já de formada. É, foi aí que a gente se conheceu, né? Porque eu fiz faculdade Sim, com o seu marido. E sim. é muito bacana esse laço, porque ele se estreita de uma forma muito grande, porque eu não sei falar Tiago, tá? Xaxá. Xaxá. Sim. Ele está nos assistindo, inclusive. No período da faculdade, eu fiz parte de um laboratório de pesquisa junto com o Xaxá, com o Thiago. E depois a gente foi fazer o estágio supervisionado e eu fui a parceira do Xaxá no estágio. Então, assim, a nossa história, né, como eu te conheci, já conhece há muito lá atrás. Há muito E é muito, tempo, é. pois é. E é bacana porque, assim, a princípio eu pensava, né, na área escolar, mas fui parar na parte da pesquisa, né? Fiz parte do laboratório, trabalhei com pesquisa até um pouco depois de formada, ainda continuei trabalhando com pesquisa uns 2 anos depois, mas eu virei para minha orientadora, a Lilian Gobi, e falei: Lilian, eu ainda penso em dar aula em escola. E aí ela me deu um conselho que eu falo que, assim, um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida. Ela falou: olha, antes de você entrar na escola mesmo para dar aula, vai buscar uma pós-graduação, né, Hum, em educação física escolar, para ver se é isso mesmo, tal, né? Porque eu estava tão engajada no laboratório, trabalhando com as pesquisas e tal. E aí foi o que eu fiz. Aí eu fui procurar uma pós-graduação em educação física escolar e acabei fazendo na UFSCar. E foi muito interessante porque eu comecei a pós-graduação e meses depois a prefeitura me chamou porque eu tinha feito um processo seletivo, então eu fui para a escola. Então foi interessante porque casou os dois, né? sim, Eu comecei a trabalhar na escola ao mesmo tempo que eu fazia pós. Então eu pude trocar essa experiência com quem estava ali comigo na pós, que sim. eram de cidades diferentes, né? Âmbitos diferentes da educação, tanto privada quanto pública, municipal, estadual. Então foi bem bacana isso. E aí eu trabalhei um ano na prefeitura, depois eu passei a trabalhar numa escola particular e eu tô aí há 10 anos já trabalhando com educação física na educação infantil, que é a minha paixão, os pequenininhos, os pitoquinhos. Então, foi assim que começou essa questão de como é que eu parei na escola e como é que eu Uhum, entrei nessa vida, né, de sim. professora. E é bacana você falar, porque no momento que você estava fazendo pós-graduação, para verificar se era isso mesmo que você queria, né? Porque foi esse mais ou menos o intuito da Lilian, acredito eu. Vai lá, veja se é isso Isso, mesmo que você quer, se é isso mesmo que você almeja para sua vida. Você teve a oportunidade de ver a teoria e a prática junto. exatamente. Então, isso é muito bom, porque aí você não teve nenhuma sombra de dúvida, acredito eu, nesse processo de escolha. Não, não mesmo. Foi assim, bacana essa troca de experiência com eles, aliar, né, a teoria com a prática, porque eu acredito que esse é o diferencial do professor. É quando ele busca a teoria para embasar aquilo que ele está fazendo na sala de aula. Independente de ser educação física ou uma sala de aula regular, também independente de ser na educação básica ou no ensino superior, eu acho que o caminho é esse
é você buscar sempre a teoria com a prática. E é uma coisa assim que a gente sabe da importância disso, que aí eu já fui fazer uma outra pós-graduação. O ano passado eu Uhum. terminei a minha segunda pós em neuropedagogia na educação, e aí eu descobri uma outra paixão, que é a neurociência. Tá. Porque nessa pós a gente pôde conhecer um pouquinho a mais, um pouquinho mais disso, né? E Uhum. principalmente embasar algumas questões que a gente percebe muito hoje dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, hoje a gente está lidando com diversos alunos, né, com realidades diferentes, e isso já era normal, né? A Sim, gente sim. lidar com crianças, com adolescentes, com alunos diferentes, só que de uns tempos para cá, algumas coisas entraram nesse pacote, né? Então vieram os distúrbios, vieram os Sim, transtornos, não que eles não exatamente. existiam antes, né? É, Mas mas é eles que não eram tão antes, estudados, né? exato, a gente não tinha tanto conhecimento para poder embasar, né, o que você faz com esse aluno. Ah, ele tem um transtorno de aprendizagem, ele tem um distúrbio, alguma coisa não está legal, não é Sim. esperado para a faixa etária isso e aquilo. E aí, com o avanço, né, da tecnologia, principalmente da neuroimagem, a gente pode estudar isso e ter essas respostas, esse respaldo. Então eu falo assim que parar de estudar nunca, jamais. Não, jamais. Não tem essa, não Não, existe. Ah, eu não, acabei a graduação, fiz pós-graduação, ah, eu optei por mestrado, doutorado, né, pós-doc, não, ponto, acabou. Não, pelo contrário, não adianta. né? Não. Todo dia a É, gente está é uma estudando, todo dia a gente busca, está conhecendo. exatamente. É uma busca incessante, até mesmo a escola, como você disse, tem alunos de tudo quanto é faixa etária, nível social, educacional. Isso. E eu vejo muito isso também na clínica, porque eu recebo pacientes com várias queixas, diferentes queixas, Sim, e o quanto, apesar da minha formação e da experiência, o quanto que eu tenho que estar sempre estudando, revisando e fazendo pesquisa. E até essa semana, eu não vou dar spoiler, mas essa semana eu estou estudando um assunto muito importante, fazendo pesquisa científica mesmo, parece que eu estou fazendo o meu TCC sobre um assunto uau! sobre um assunto que agora é a sensação do momento. Eu não vou falar ainda, vai ser uma semana no meu Facebook, já estou fazendo propaganda, só falando sobre esse assunto. Então vão ser artigos que eu vou trazer, artigos que eu vou escrever, talvez vídeos, não sei ainda como que eu vou formatar isso, mas é um assunto que está aí geral e que com essa pandemia muitas pessoas acabaram se deparando com isso. Então, fiquem atentos nas minhas mídias sociais. E claro que a Hashtag fica a Patrícia vai dica. ser exatamente. E é claro que a Fica a Patrícia ela vai dica. ser o meu termômetro, porque assim, gente, só fazendo um parênteses, a Patrícia, ela é minha madrinha de casamento, né? Então, assim, a gente já se conhece há uns bons tantos anos aí, deixa pra lá. Sim, E porque senão, né, a gente entrega um pouco, né, a nossa idade. é verdade. E, e ela, tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu gravo, eu vou enviando tudo para Patrícia. E aí, ficou bom? Não ficou bom? Tá legal? Tá legal? Não tá dando para entender? Não tá dando para entender? Então, assim, a gente se apoia muito e a gente, às vezes, faz vídeo chamada para discutir seminários que a gente assiste, webinários que a gente Sim, assiste. Enfim, a gente está sempre em discussão e isso é muito gratificante. E muito. eu vou aproveitar para fazer só um parênteses, interrompendo um pouquinho a Patrícia, o quanto que é importante você que está em casa procurar coisas boas na internet, se cercar de assuntos interessantes na internet, porque se a gente ficar só vendo noticiário, a gente vai ficar mais doente do que a gente já está. E também se cercar de uma rede de apoio que ajude você no processo de conhecimento, seja ele qual for. Isso é muito importante e eu agradeço porque eu, felizmente, tenho uma rede de apoio muito grande de pessoas assim que me auxiliam de inúmeras formas. Pronto, já falei demais.
Paty, vou falar um oi pro pessoal que está aqui. O Leandro, a Júlia, o meu negocinho travou aqui. O César, olá César, a Tássia, a Vivi está falando boa noite. Boa noite. A Vivi também ela é uma coparticipante disso Sim, a também, Viviane é. né? Paty, fala pra gente um pouco, a Carol aqui acabou de entrar, a Lá tá dando um oi. Fala pra gente um pouco como que era a sua rotina no seu trabalho antes da pandemia chegar. Antes da pandemia, a gente estava na escola e Uhum, o trabalho com as crianças era muito voltado para a linha psicomotora, né? Então, a gente não só avaliava e trabalhava dentro dessa perspectiva com as crianças, mas eu também buscava outras abordagens, outras teorias que complementavam esse trabalho. E sempre uhum, assim, pensando na observação o tempo todo, né? Porque é muito feeling. A gente tem que sentir como que as coisas estão indo, como a gente já falou, no meu caso, né, as crianças, porque eu trabalho na educação infantil, elas têm características diferentes, elas têm algumas peculiaridades, então era um olhar muito atento nesse sentido, sabe? é, De avaliar e de trabalhar conceitos psicomotores, de trabalhar também assim abordagem desenvolvimentista, construtivista, porque eu não acredito que exista receita de bolo, Vivi. Eu acho que uhum, dentro da educação a gente tem que extrair o que tem de melhor de cada uma dessas abordagens e o que ela é coerente dentro do objetivo que eu quero. Então, na escola, a gente conduzia as aulas nesse sentido. E é muito bacana porque um diferencial que eu vejo no trabalho da escola é a multidisciplinaridade. Então, era um trabalho assim, tipo, não é só o que eu estou fazendo na minha aula e o que a professora está fazendo na sala e que, de repente, outros profissionais que trabalham com essa criança estão fazendo. Não, é, era aquela conversa o tempo todo. entendi. Então, é uma troca muito grande com a fonoaudióloga da escola, né, com profissionais que, de repente, atendiam essa criança fora da escola, né, com a psicóloga da escola, com a professora da sala, para colher essas informações de cada criança e trabalhar especificamente aquilo que ela precisa, né? Não Certo, só as questões motoras, mas olhar a criança como um todo, né? sim. Pensar no aspecto emocional, pensar no aspecto social, no afetivo. Então, é muito interessante porque a linha de trabalho é essa, olhar a criança na sua totalidade, o aluno na sua totalidade. E assim a Uhum. gente ia conduzindo os trabalhos, né? Até que chegou a pandemia. Até que chegou a pandemia. E o Pois Paty, é. eu vou estender um pouquinho esse gancho que você me deu aí. Qual a importância que você, Patrícia, percebe nesse olhar para o aluno como um todo? E que você acredita que isso é importante o profissional da educação ter esse olhar, e não só porque eu estou te perguntando isso. Quando nós estudávamos, eu estudei na mesma época que você, em faculdades Sim. diferentes, mas enfim, existia um assunto que era o boom do momento, que era o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E soltaram Ritalina para tudo quanto era criança que tinha algum tipo de comportamento mais travesso, digamos assim, um pouquinho mais peralta, uma criança um pouco mais agitada. E eu percebi, à época, é claro que eu era estudante, não tinha assim uma bagagem para discutir isso e tudo mais, que muitas crianças foram colocadas nesse pacote sem realmente pertencer a esse pacote. Exato. E a escola, ela não foi culpada, mas ela teve que engolir, digamos assim, toda essa teoria e toda essa descoberta e todo esse zum, zum, zum que se tornou esse transtorno.
É um transtorno que realmente existe, é claro, que ele tem que ser diagnosticado seriamente. E Sim. em alguns casos, sim, o uso de medicamentos é indicado. Mas, visto esse problema pontual, que eu me lembro muito da época da faculdade, esse olhar para a criança como um todo, você acha que auxilia a não criar esse estereótipo da criança? Ah, essa tem isso, essa tem aquilo, essa tem... E tentar enquadrar essa criança num DSM-4, por exemplo? Sim. Vivi, é extremamente importante esse olhar para a criança de uma forma geral, mas antes de eu falar desse olhar, eu vou dar um passo Sim, para trás. Por ok. que que eu digo isso? Porque não é fácil você observar essas questões, seja em Certo. quem for, seja num aluno, Uhum, seja na gente mesmo, seja em alguém da nossa família, porque assim, é um olhar que você tem que estar atento a pequenos detalhes e você tem que saber relacionar tudo isso. Você tem que ter a mínima noção de que um comportamento ele interfere numa determinada área, que interfere na outra e na outra, e vai gerando essa situação em cadeia. E na faculdade, infelizmente, a gente não é treinado para esse olhar. Esse olhar vem com a prática. Só que para uhum. esse olhar vir com a prática, você precisa ter isso em mente. Então, eu não vejo, e até de lives, webinários, congressos que eu participei, que os professores eles têm esse olhar, essa Tá. preocupação, sabe? Para poder deixar isso mais aguçado, poder treinar mais isso. Então, se o Uhum. professor não tem esse olhar para essa totalidade, né, para essas, não a totalidade, mas olhar essa situação e as vertentes dela, é Uhum. difícil olhar a totalidade de um aluno. Tem vários exemplos que a gente pode dar, mas um que a gente, né, na educação infantil a gente observa bastante, a criança chega na escola, ela está extremamente agitada. Agitada, agitada, né? Pegando até o gancho do estereótipo do TDAH, né? Quando ele realmente não é diagnosticado. Quando fica pode ser porque eu li na internet e as Uhum. características batem, meu filho tem TDAH, meu aluno tem Uhum. TDAH e por aí vai. A criança chega muito agitada na escola e está impaciente, não sei o quê, não sei o quê, e aquilo perdura por 1, 2, 3 dias, sei lá, uma semana. E aí você Certo. já fica, nossa, alguma coisa aí tem, tá? E aí, quem tem esse olhar um pouquinho mais aguçado, é claro que não é a minha área, mas eu Sim. aprendi muito com duas pessoas, que é a fonoaudióloga da escola, a Milena, e com a minha irmã, que também é fonoaudióloga, a parar e Uhum. pensar, como é que tá essa criança? Ela tá agitada em que momento? É o tempo todo? Você deu alguma atividade que deixou ela excitada e agitada desse jeito? Tá, Uhum. vamos avaliar outras coisas. Ela está se alimentando bem? Ela tá. Será que de repente em casa está dormindo bem? Aí você começa a fazer um monte de perguntas, e nesse caso específico, que a gente observa até bastante na educação infantil, a hora que você vai responder essas questões, você fala assim: nossa, você sabe que você falou de agitação e de comida? Ela tem comido bastante com a boca aberta. Ah, tá. Ah, você sabe que você falou de sono? A mãe comentou que não está dormindo bem à noite. Aí a hora que a mãe leva, por exemplo, né, para um especialista ou passa por alguma avaliação, algo assim, percebe-se que essa criança, ela não está dormindo bem porque o ouvido está um pouquinho tapado por uma otite, né? A adenoide está lá, né? É, inflamada, né, as tonsilas, e aquilo está impedindo a criança, e aí ela tem que respirar pela boca, porque o nariz. Enfim, uma série de coisas que não é da minha área, apesar de eu ter aprendido muita Sim, coisa nisso. sim, E aí sim. você olha e fala, nossa, tem nada a ver com TDAH. A criança está agitada, ela está dessa forma por outras questões. Mas aí Certo. quando é que você vai pensar nisso? É. Qual é a disciplina na faculdade que fala para você assim, Não. olha, a agitação da criança pode ser por uma noite mal dormida. A Sim. agitação da criança pode ser por uma otite.
A criança desatenta na sala e não consegue focar, pode ser por uma otite que está impedindo ela de escutar como ela deveria estar Uhum. escutando, para passar por todo esse processamento Sim, auditivo e devolver essas informações para a gente. Então, tá. se você não tem esses conhecimentos, ou pelo menos assim, alguém que te ajude com isso, é complicado você pensar na criança como um todo. É, Então, esse olhar, ele é importante, mas ele não é fácil. Ele vem muito com a prática. Ele vem muito, como você falou, dessa rede de contatos que a gente tem, né? Esse networking de sim, você ter a pessoa certa para perguntar, você ter a tá. pessoa certa para tirar essas dúvidas, e saber aonde buscar essas informações. E não Exatamente. sair aí diagnosticando ou, né, falando, ah, é isso, é aquilo, porque aí eu respondi um questionário lá e deu tantas questões e não é Exatamente. complicado isso? É complicado. É É complicado. muito complicado. É Então, complicado esse, até porque esses questionários eles estão até na internet. Faça o seu teste de não sei o quê, o seu teste de não isso, sei o quê, né? Então, exato, você se exato. autodiagnostica, né, ultimamente, né? Você já Pois é. sabe que é tal coisa, que você tem isso, que Então, você tem assim, você observa a criança como um todo, isso, o seu trabalho flui de uma maneira muito melhor. Porque você aquilo. consegue efetivamente avaliar aquela criança, se o objetivo que você traçou para ser trabalhado com a criança, se você está tendo, né, esse Uhum, retorno, se essa aprendizagem está sendo realmente efetiva, porque uma coisa interfere na outra. Imagina uma exatamente. criança que não dorme bem à noite e vai chegar de manhã, só que ela chega de manhã e ela está, por exemplo, no período de alfabetização, né? Nos anos de alfabetização. Como é que ela presta atenção? Como é que ela foca? Um aluno de É, faculdade, no ensino superior, que sim, de repente está com um transtorno de ansiedade, que é uma coisa que a gente está vendo muito, e aí ela não consegue se auto-perceber, né, de se sim, conhecer, e aí ela tem sim. toda aquela coisa, né, dentro da sala de aula, né, na faculdade, e não sabe lidar com aquilo. Então passa por todos os âmbitos, esse olhar. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver quem está participando aqui. O Gu Trentin, a Sabrina, a Thaís. Oi, Thaís. A Tati está dizendo que ela não é especialista na área de educação, mas ela trabalha com escotismo e a gente tem que aprender a ler a criança, conhecer as características e ficar mais próxima, que é exatamente isso Exato. que. Tati, esse ficar mais próxima, a gente sabe que a educação é um assunto muito complicado, principalmente no Brasil, onde a Bastante. escola pública, principalmente, ela é, vou usar um termo um pouco complicado, mas ela é sucateada, professores não são valorizados, muitas vezes não conseguem ter o preparo, né, necessário para Sim, desenvolver uma atividade, ter até a motivação para isso, né? A gente vê muitos professores que estão lá, eles dão aula, seguem o conteúdo, mas eles não têm mais aquela motivação de ser o educador, né? exatamente. Ele desempenha o papel dele de professor, mas como educador ele não tem mais aquele afinco, aquele gosto. É difícil ter colocado isso na prática, difícil ter colocado isso no âmbito geral, de todo professor com a experiência, de ir atrás, de conhecer melhor cada problema do aluno, de discutir até com um outro profissional, olha, o que pode Sim. ser isso, o que pode ser aquilo. Você acha que nessa educação que nós temos hoje, tem futuro a gente conseguir chegar nesse patamar, sei lá. Olha, Vivi, eu com essa pandemia, né, com essa situação assim que a gente foi obrigado a viver, né, nesse momento, eu sou bem otimista. Sabe por quê? Hum, Desde março, né, quando a gente começou a quarentena, esse período todo de pandemia, eu tenho feito muitos cursos e participado de congressos, né, de workshops.
E teve dois momentos que me chamaram muita atenção, que foi um congresso feito em maio pela Universidade Federal da Bahia, um congresso online. Então, eu consegui acompanhar muita coisa. E agora, no começo de julho, recentemente, um congresso da Unifesp. E o tema principal era justamente esse: como é que está a educação, né? Para onde será que a gente vai? O Sim. que será que vai persistir no pós-pandemia? O que será que vai mudar no pós-pandemia? Então, assuntos nesse sentido. E o que eu pude perceber bastante, assim, né, no Brasil, de uma forma geral, é que como os professores foram forçados a se reinventar, né, na maneira de dar aula, porque não tem como esse processo acontecer presencialmente, agora que a gente está tendo algumas escolas retornando, né, e daqui para frente, mas os professores estão buscando mais uma formação. Então, eu percebi nesses dois congressos e nos cursos que eu venho fazendo que os professores estão Tá. correndo atrás de formação em todos os sentidos. Então, ele Entendi. não está preocupado em buscar uma formação só para aprender a utilizar ainda mais as tecnologias, aprender o que não sabia, melhorar o que sabe, né, para Uhum. fazer essas aulas remotas e tudo mais. Mas eu também vejo a preocupação das universidades e das faculdades em buscar soluções para essa formação de professores. Saber como está, colher esses dados, né, do que precisa ser mudado, do que está legal, do que não está, para pensar nisso depois. E na semana, eu acho que já tem uns 10 dias mais ou menos, num das páginas do Instagram que eu sigo, tinha um professor que está fazendo um doutorado na USP e ele estava, né, através dessa página, pedindo para que professores respondessem um questionário com relação mesmo. O que é o bom professor? Só que o intuito Tá. dele com essa pesquisa é saber o que esses professores estão passando agora, o que eles Certo. consideram ser um bom professor, o que está legal e o que não está, e a partir dessa pesquisa é pensar nessa formação, né? Então eu acredito que a preocupação ela já está vindo lá da universidade, da graduação. Então Tá. eu preciso dar subsídios para que esses professores já saiam da graduação com a maior bagagem possível, para que eu consiga chegar na prática e executar aquilo que eu tenho que executar, independente se é educação física ou a disciplina que for, para eu Certo. ser um bom professor, né? Então, hoje no Brasil, a gente com a pandemia viu assim uma desigualdade muito escancarada. Ela já Sim. existia, toda essa questão de acessibilidade, né, o uso de tecnologias, né, por parte dos alunos, porque essas questões de aula remota, por exemplo, não é um assunto novo, né? Falar de ensino híbrido não começou agora com a pandemia. A gente já Uhum. fala de ensino híbrido há quase 10 anos, né? E aí o que acontece? Essas escolas, né, de âmbito municipal, estadual, nunca precisaram utilizar isso efetivamente nas aulas, porque a gente está muito Entendi. preso a um modelo educacional antigo, sabe? Exato. Então, aquele modelo assim, o professor está na frente, os alunos estão sentados, enfileirados, ouvindo, né? Não tem essa troca, né? No Exato. sentido assim de usar uma metodologia, por exemplo, de uma sala invertida. Então, o ensino híbrido agora, misturando um pouquinho desse remoto com o presencial, que é o que as escolas que estão voltando estão fazendo, é o que está no planejamento para quem está se preparando para voltar, essa questão do professor, da educação no Brasil, eu acredito que ela tende a mudar daqui para frente. Tá. Agora, essa mudança vai depender muito das lições que todas as pessoas estão tirando dessa pandemia. E não estou falando só de professor, estou falando de Uhum. órgãos públicos, estou falando Sim. de questões Governo. políticas, Exato. governo, município, Exato. estado, né? Sim. Porque não Sim. adianta eu querer. Olha, gente, passa o trem aqui, viu?
Passou. Eu esqueci de falar, tá, pessoal? De tempos em tempos vocês vão É, ouvir um desse, tá? um desse, né? Uma buzinada dessa. Então, assim, Exato. a gente não pode querer colocar tudo de uma vez sem dar esse subsídio. Então, eu acredito que num pós-pandemia, esse olhar vai ser diferente. Eu acredito. Então, eu estou muito otimista para que as políticas públicas para melhorar essa situação educacional vão Uhum. mudar. Eu li recentemente, não me lembro agora onde foi, que o Ministério da Tecnologia, ou seja, as pessoas envolvidas com isso, já estão pensando, né, o que, que a gente pode fazer para aumentar essa acessibilidade. Porque muitos Tá, alunos não estão participando de aulas remotas, exatamente. né, dependendo da localidade, porque Sim, não tem acesso. Não tem exatamente. internet, ou não tem computador, ou só tem um celular, onde é possível usar um determinado aplicativo, só que esse aplicativo não é o que a escola e o professor está utilizando para aula remota. Eu ouvi um relato no Congresso da Universidade Federal da Bahia que eu achei assim chocante. O professor disse que um aluno entrou em contato com ele e falou: professor, eu não consigo fazer a sua aula, porque eu só consigo pôr crédito no celular da minha mãe e eu só consigo usar o WhatsApp. Então, se eu for assistir a sua aula no YouTube, a minha mãe vai ficar sem crédito. Se ela precisar fazer uma ligação do celular, ela não vai ter como. Olha que Entendeu? situação. Exato. Né? É claro que a gente não está falando de grandes capitais, grandes centros, mas é uma realidade. É Né? uma realidade, Então, exatamente. exato. Então, assim, eu já vejo uma mobilização para pensar como é que a gente vai resolver esse problema. Vai resolver da noite para o dia? Não, não vai. Mas só de estar pensando, só de estar cogitando essa ideia, não, dá para a gente pensar nessa situação dessa determinada forma, eu já acho um Uhum. grande avanço. Eu já Sim, acho assim fenomenal, né? E eu acredito também que daqui para frente esse modelo tradicional de educação vai ser muito revisto, sabe? tá. Essa coisa de só o professor fala. Não, eu acho que a partir de agora vai ter muito mais essa troca, né? Em todos os Entendi. âmbitos da educação básica, do ensino superior. Então, assim, ela pode estar sucateada, ela está sucateada, mas se depender da boa vontade desses professores que eu tenho visto e ouvido, olha, esse jogo vai virar. Esse jogo vai Porque virar. a Não sei se gente a curto precisa, prazo, mas vai sim, virar. porque a gente precisa de uma mobilização, Paty, no meu ponto de vista, que esteja mais bem estruturado do que, por exemplo, como foi a inclusão, né? Porque, assim, quando se falava lá atrás sobre inclusão, se tinha um diálogo muito bonito. As crianças vão ser incluídas dentro da sala de aula, vamos ter dois professores, os professores vão ter especialização, eles vão ter suporte, eeles vão ter N coisas. Uma E não teoria foi linda. isso. Uma teoria linda, exatamente. Uma teoria linda e tudo mais, e infelizmente não foi isso que eu não faço parte da área educacional, então você como educadora vê mais de perto isso, eu não vi isso acontecer. As crianças eram incluídas dentro da sala de aula normal, o professor sozinho tinha que dar conta de 30, 40 alunos, sem preparo e sem respaldo nenhum de secretarias, de governo, de o que quer que seja que ela precisaria desse apoio. Então, eu espero, para você ver que eu não sou tão otimista quanto você, mas eu espero que pelo menos o que está acontecendo realmente faça uma movimentação positiva no sentido de Sim, aquela cidadezinha pequenininha lá do norte, ela vai ter acesso à internet. E tudo que vai permeando isso. Porque, assim, quem está nos grandes centros, como você falou, a internet ainda ela é acessível sim. dependendo da condição financeira também dos pais, porque a gente sabe que internet não é barato no Brasil. Mas você ainda consegue ter acesso de fazer de alguma forma.
Eu vi um tempo atrás uma reportagem, eu acho que na Band, se eu não me engano, não vou me lembrar onde, de dois professores que foram até uma rádio local e estão usando a rádio para Sim, dar aulas para os alunos, porque um dos menininhos que foi entrevistado, ele deve ter uns 7, 8 anos mais ou menos, ele disse: a internet eu não tenho na minha casa, mas eu tenho um rádio. Então, eles conseguiram encontrar uma alternativa sim, para isso, né? E eu também torço muito que o professor ele não desanime no meio de tudo isso, que não se torne aquele peso que a inclusão acabou se tornando, de jogar tudo nas costas dele e todo mundo tirou o corpo fora e falou assim, se vira. se Literalmente foi vira, isso que se fizeram com o vira. professor, né? Eu espero que dessa vez é, isso não seja só a responsabilidade da escola, mesmo da diretora, da coordenadora e dos professores, mas que tenha toda uma rede, né, que a gente está falando de rede de apoio, de Sim, governantes, sejam eles de qual esfera for, apoiando isso e fazendo com que isso dê certo. exatamente. E assim, a gente para pensar em quais são essas necessidades e para onde eu posso correr, né? Você estava comentando da criança, né, que falou que tinha rádio em casa. A revista Nova Escola, ela tem feito, né, muitas entrevistas, pesquisas, questionários, e um dos que eu vi é justamente uma porcentagem dentro das redes de ensino que eles conseguiram abranger é, em todos os estados brasileiros, qual era a Uhum. porcentagem dos alunos que estavam acompanhando as aulas remotas e que tinham o computador em casa, ou que estavam acompanhando por uma TV local, ou que estavam acompanhando pelo rádio. Então, assim, buscando os meios dentro das suas realidades. Sim, Essa questão da motivação do professor também é um assunto assim delicado, né? sim, Porque se a gente depende só da motivação do professor, né, do que ele tem em mãos, ainda falta. Mas a gente percebe que tem como correr atrás. Então a gente percebe assim, né, vendo, né, como todas essas pessoas estão se virando agora nessa pandemia, como é que elas estão correndo atrás, né? sim, A questão de o quanto a escola está fornecendo essa formação para esses professores, pensando agora no período de pandemia, né? O sim, quanto a Secretaria de Educação está dando o respaldo necessário, mas infelizmente tem o contrário também, né? Eu sou otimista, mas a gente tem, né, a gente é aqueles realista também, né? pormenores, É, da história, aonde em alguns lugares está abandonado. Então, ó, é, a gente não vai dar aula, a gente não vai oferecer aula, a gente vai esperar a situação melhorar e quando melhorar a gente volta, né? E nisso tá o ano correndo. Então a sim, gente tem aqueles que estão correndo atrás, estão, né, dando nó em pingo d'água para sim. fazer tudo isso acontecer com a melhor qualidade possível, do melhor jeito possível, mas a gente tem aqueles que, não dá, não tem jeito, e isso desmotiva o professor. Porque às vezes ele tá lá com aquele gás, porque querendo ou não, são os alunos dele, né? Sim, Quem tem esse contato direto é o professor, não é o exatamente. secretário, não é o Sim, ministro, não é o coordenador, né, de uma, sei lá, de sim, uma sub-região, de secretaria de ensino, né, essa organização toda deles. Então, isso acaba desmotivando, né? Mas é uma questão assim muito pessoal. Tipo, eu amo o que eu faço, eu vou correr atrás. Eu amo o que eu tá. faço, vou dar o meu É, melhor, dentro do que sim, eu posso, mas sempre sim, buscando mais. Que é isso que eu vejo acontecendo toda vez que eu assisto, por exemplo, um vídeo de uma aula remota, né? De uma aula que é gravada e sim, mandada para os alunos, como esses professores estão fazendo em casa, né? E como eles estão buscando assim a melhor solução para o que eu posso fazer. E buscando sempre mais, né?
Exatamente, exatamente. É um Deixa eu falar assunto um bem delicado. muito. É um assunto bem complexo e delicado ao mesmo tempo, né? Deixa eu falar um Exatamente, oi pro pessoal que complexo. foi chegando aqui. Opa, fiz alguma coisa aqui. Não, deixa eu só apagar aqui. A, a Lá falou que você é a rede de apoio dela. A Angelina, minha sobrinha, tá mandando um oi. Oi, sobrinha linda. Isso aí, O todo mundo pessoal tá falando. assistindo. A Ângela, minha sogra, entrou e disse que realmente a maioria não tem, né, daquele negócio que nós estávamos falando, que não tem acesso, que não tem condições de estar E ela é participando. A professora, Ângela, não é? ela é professora, Professora exatamente, né, já foi também. coordenadora, já foi diretora de escola, então ela entende bem essa realidade e até está falando que a realidade de Rio Claro é bem essa. Estamos para voltar e a maioria da criançada não tem acesso a nada, e estamos discutindo como escolher essas crianças e se nem temos acesso a elas. Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, não é todas as crianças que vão voltar para a sala de aula. Vai ter aí alguma seleção, não sei Isso. direito, não estou me inteirando muito desse assunto. Mas deixa eu só perguntar para você o seguinte, Paty, a gente tem falado agora que muitas crianças não têm acesso. Muitos professores encontraram uma forma de conseguir atender, seja pela TV local, seja pelo rádio, seja gravar vídeos, encaminhar para o próprio WhatsApp, se é o que a Ir até maioria a das casa da crianças tem. criança. Exatamente. O que nessa pandemia você viu de mais dinâmico, assim, dos professores que fazem parte da sua rede de apoio, o que você tem feito em relação a isso, além de estudar, além de tudo, como que está sendo a educação, essa educação remota, como que você está vendo isso? Apesar dos pontos negativos, essa educação remota, como você Sim. falou, do sistema híbrido, da sala de aula invertida, você vê isso como um ponto positivo? Se vamos pensar que tudo se resolveu, todo mundo tem acesso à Sim. internet, está todo mundo bonito. Você acha que tem futuro essas aulas online? Então, Vi, a gente tem que pensar em alguns detalhes, né? Tá. A experiência que eu tenho dessas aulas remotas é do que eu ouço de amigas dando aula, porque eu não estou dando aula remota, e do que eu vejo de grupos que eu participo, né? De páginas que eu sigo e tal. Eu vejo o seguinte, que isso tende a ficar, né? Tá. Quando a gente começar esse retorno, né? E é como você falou mesmo, o que está sendo estruturado por enquanto, né? Eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que assim, ela vai ser híbrida nesse começo, então é um dia a criança vai na escola, outro dia Tá. ela tem essa aula online e está em casa. Pelo que eu entendi, os pais vão decidir se vão mandar essas crianças ou não. Então, Certo. a escola, de uma forma geral, vai ter que se organizar no sentido de eu vou optar por não mandar o meu filho. E aí a Tá. escola se organiza para essa aula remota continuar acontecendo. Porque dentro Certo. dessas crianças também, algumas têm algum problema de saúde, alguma questão e são Sim. consideradas como Sim. risco. Então não é Exatamente. nenhuma opção ela, né, do pai, ela não pode Sim. voltar Sim. enquanto ainda tiver essa situação. Então, eu vejo que, como os professores estão trabalhando dessa forma, eu acredito que, após passar toda essa fase de vamos voltar aos poucos, né? Da turma inteira, uma porcentagem vai um dia, outra porcentagem vai no outro, um dia não vai ninguém, essa aula vai ser remota, né? Toda essa organização que eles estão fazendo, eu acredito Uhum. que ela tende a permanecer depois, mas no Certo. sentido como um apoio, né? Então, Tá. eu
sou professor, estou dando a minha aula presencial, mas eu vou usar desses métodos todos tecnológicos, de tudo isso que eu aprendi, estou aprendendo nessa pandemia, e vou continuar Uhum, usando isso depois. entendi. Porque é um recurso que está à disposição do professor e a intenção é que se use, né? Exato. Não falando da educação infantil, mas falando, por exemplo, de fundamental e médio, é uma coisa que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é uma Uhum, coisa que ela incentiva, né? Quando ela tá. coloca para o aluno esse protagonismo dele fazer parte desse ensino, dele não simplesmente só ouvir o que o professor está dizendo, é aí que eu coloco, né, esses métodos tecnológicos que auxiliam o professor, né? Exato. Tem discussões de pessoas que a aula remota, o ensino remoto vai substituir o professor presencial. Imagina, eu tenho que ter um É, professor mediando tudo é, isso. Então, exato. eu acredito que depois vai ser um recurso a mais para esse professor melhorar a sua prática docente. Por quê? Eu já aprendi como usar todo esse recurso. Eu já sei como Ex- ele funciona. Ah, então você está pensando que de repente 5 dias na semana, 4 é presencial e um é online? Não. Não Tá. acho que vai dedicar o dia, o determinado período para ser online. Mas eu acho que dentro da aula, o professor tem a possibilidade de pegar um vídeo que ele fez Sim, previamente, né, uma montagem, né, do que ele está explicando e ele colocar aquilo na aula, né? entendi. E pensando ainda em Fundamental 2, em ensino médio, colocar os alunos para essa produção. Eu Exato. sigo eu sigo duas professoras de educação física, elas são gêmeas, Sim. irmãs gêmeas, e Tarsila e Tarsilene. Elas têm um canal, né, no Facebook e no YouTube, onde elas vão postando e trocando com outros professores tudo isso. Então, elas produzem os seus próprios e-books, né, explicando a atividade. E eu achei Legal. muito interessante um vídeo que eu assisti, que ela estava propondo para as crianças, para os alunos dela, uma atividade que envolvia dança, né, uma prática corporal, e ela usava o TikTok para isso. Então, os alunos produziam esses vídeos, iam Tá. mandando e fazendo essa troca dentro da sala entre eles. Então, a gente, assim, tem tudo para ser usado. A gente tem que saber usar isso a nosso favor. Por isso que eu Exatamente. acho que futuramente essas coisas vão agregar a esse processo educacional que a gente tem, que eu acho que precisa ser revisto. Esse Ex- método tradicional, Sim, né? O professor está sim. na frente, os alunos enfileirados, só o professor fala, não tem essa troca. Isso precisa ser revisto e eu acho que vai ser revisto. Eu É. acho que tende a mudar nesse sentido, porque os alunos estão interagindo de uma outra forma. O professor não é o único detentor do conhecimento. Eu Exatamente. aprendo quando eu faço uma pesquisa na internet, Sim, sabendo fazer essa pesquisa. Eu aprendo sim. quando eu pesquiso num livro. Eu aprendo de diversas formas, né? Exatamente. O Cortella tem muito essa fala. Esse ensino de maneira híbrida, né? De maneira remota, ela já existe há muito tempo. Porque eu estava na sala de aula, eu saía da sala de aula, eu pegava um livro e pesquisava. Então, o Exatamente. conhecimento vinha de um livro, não do professor. Então, Exatamente. esse buscar o conhecimento de outras Conhecimento. formas não Sim. é recente, é antigo. Só que Só agora a mudou o gente meio, né? agora está incorporado. Agora Exato. tá aqui, tem que usar, tem que É, fazer, né, acontecer dessa forma. exatamente. E tem muitas ferramentas, né? Hoje você tem Muitas. muitas coisas que você encontra no YouTube, muitas páginas na internet, muita pesquisa científica que você encontra na internet, revistas que Sim, você lê na internet, livros em PDF, enfim. Eu espero mesmo que as escolas comecem esse movimento de tirar um pouco esse professor e aluno. Porque quando você divide, eu lembro que na faculdade a gente fazia muito trabalho em grupo,
A gente fazia muito seminário, a gente fazia muito teatro, a gente fazia muita dança. Por incrível que pareça, gente, eu fiz psicologia. Mas a gente fazia muito, muito teatro, muita dança, muita apresentação, muito seminário, era muito em grupo e de várias matérias. E o quanto isso era rico, o quanto que a gente aprendia com isso, porque além do professor dar aula sobre um determinado assunto, você ia buscar de outras fontes outros assuntos. Mais do mesmo, né? Ele falava, sei lá, Sim, sobre uma depressão e a gente ia buscar mais fontes, mais informações. E na minha época de faculdade, principalmente na minha época de estágio na escola, eu e a minha dupla, a Cris, nós usávamos muito filmes como referência, sim, filmes que tratavam, enfim, de diversos assuntos, mas do diferente, né? Do aluno que é diferente, da criança que é diferente, do preconceito que tem sobre racismo, enfim, e alguns professores, principalmente os mais jovens, já traziam também filmes para dentro da sala de aula para que em cima daquele filme fosse abordado o tema da aula, da pesquisa, enfim. Então, eu espero que isso comece cada vez mais a fazer parte da escola, desde dos pequenininhos até os grandinhos, né? Desde sim. do ensino dos pequenos, porque você vai, em tudo que você vai observando, é interessante isso, porque, assim, eu sou um pouco chata para filme, e às vezes, quando eu assisto um filme, eu falo assim, cara, isso dá um assunto interessante de abordar. Olha como o cara resolveu isso, olha como aconteceu assim, olha como foi a dinâmica disso. E eu fico Sim, meio que analisando os filmes. Eu sou um pouco sistemático para essas coisas. Então, mas o quanto que isso, na faculdade, a escola sempre foi pública, que eu estudei, o professor tinha no máximo uma televisão com videocassete, então era muito sim. assim, restrito. Mas na faculdade, como que eu desenvolvi muito isso, de usar uma interpretação de um livro, fazer uma análise de um livro, de um filme, de um próprio seriado Sim, que você assiste, o quanto que tantos recursos você consegue hoje trazer para a sala de aula e trazer esses assuntos para o que está acontecendo agora, consegue tratar, exatamente. exemplificar. E às vezes eu percebo, não sei se é de fato, Paty, você me corrija, a criança, ela e o adolescente, enfim, ele internaliza muito mais o assunto quando é através de um vídeo, através de um filme, através de um desenho, através de um seriado. Eu tenho por mim que a criança ela absorve muito mais aquela informação. Sim, sim. A neurociência, ela explica que o processo de aprendizagem, ele passa pela emoção para aquilo se torne uma memória de longo prazo. Então, quando você usa esses recursos diferentes, que chama a atenção do aluno de uma forma diferente, porque quando você mostra um vídeo, quando você traz um filme, aquilo fica gravado emocionalmente. Então, essa retenção, né, do que ela está vendo, do que ela está conversando, falando na aula, passa por esse processo emocional, né, digamos, o sistema límbico, né, o sistema das emoções, ele faz com que aquilo se consolide numa memória de longo prazo. E é aí que a gente tem a aprendizagem de fato, né? Eu me lembro muito, um exemplo disso, uma aula que eu tive na pós-graduação. Né? A professora estava explicando da importância da gente ter esse olhar para o aluno, né? Antes de taxá-lo, antes disso. E aí ela colocou a gente para assistir um trecho do filme Como Estrelas na Terra. É um filme Certo. muito bacana, né? Que fala de uma Uhum. criança disléxica e assim super interessante. E por que que essa aula ficou gravada para mim? Por que que essa professora ficou gravada para mim? Por causa da maneira como ela Paty, conduziu. deixa eu só te interromper. A gente tem 20 Sim, segundos para o Instagram nos derrubar.
Então vocês Vai lá. dão um tempinho, eu vou jogar essa primeira parte pro IGTV para ficar tudo lá guardadinho e já volto e já chamo a Patrícia de novo, tá bom? Tô Isso, indo para lá, vou combinado. esperar eles me derrubarem.